Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, minha gente. Começa agora nosso bate-papo das 6, nosso programa diário, sempre de terça a sexta-feira, trazendo grandes assuntos aqui para a gente discutir. Bom, o último programa da semana, um programa com um tema muito importante, muito atual, que a gente precisa debater um pouquinho. Já já eu cumprimento os nossos convidados de hoje. Vamos dar uma espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento no trânsito, né? Nesse começo de noite de sexta-feira. Bom, o inverno ficou para trás, começo de primavera. A noite está bem tranquila, bem fresquinho, né? Uma temperatura bem agradável, previsão de temperaturas mais baixas no final de semana por conta de uma frente fria. Bom, na chegada ou saída aqui de Linhares rumo à Vitória, bem tranquila ali na ponte Joaquim Calmon, na entrada da ponte ou saída da ponte, né? Bem tranquilo nesse começo de noite de sexta-feira, nessa bela panorâmica da cidade de Linhares iluminada, né? Essa imagem é ao vivo aí, olha que cidade bonita, né, Cardia? Temos a câmera, a outra câmera, a outra imagem. Se não tiver, não tem problema. Passemos aqui para o estúdio. Não tem? Tem? Então vamos lá, vamos ver. Do outro lado agora da cidade, no sentido oposto aqui, ó, no sentido norte, do lado norte da cidade, movimento também tranquilo por conta ali da retenção no semáforo, mas daqui a pouco vocês vão ver o movimento aumentar muito nesse começo de noite, é assim mesmo, né? É tradição, sempre a partir das 6 horas fica bem intenso esse movimento de veículos nos dois sentidos, né? Para quem vai para o centro ou para quem segue para os bairros da região norte ou vai para São Mateus, as cidades aí do norte capixaba e sul da Bahia. Né? Só pedir o pessoal para ter calma aí, viu? Quem está na direção, muita cautela, os motociclistas vão evitar aquelas manobras bruscas, né? Irresponsáveis, que acabam levando a acidentes e é o que a gente não deseja, né? Gente, nosso WhatsApp já está na tela, 996224547, para você interagir, tirar dúvidas, fazer perguntas, porque o assunto é muito sério. Hoje nós vamos falar sobre a varíola dos macacos, a monkeypox, né? Varíola dos macacos, como é popularmente conhecida aqui no Brasil, essa doença, né, que surgiu já há alguns meses e devagarinho vem fazendo casos. E, infelizmente, chegou ao Espírito Santo. O estado fechou esta sexta-feira com 67 casos confirmados da varíola dos macacos e pelo menos 150 casos sob investigação. Estou aqui ao lado da enfermeira da Rede Municipal de Saúde, participou, né, e coordenou um treinamento importante de atendimento às pessoas, aos pacientes, a Ana Paula Pereira. Bem-vinda, Ana Paula. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Seja Tudo. Bem-vinda. José Cardia, médico, também participou desse treinamento. Doutor Cardia é um incansável, né? Largou lá o plantão, os atendimentos, foi lá para fazer esse treinamento também, que é importante, né, Cardia? Bem-vindo. Mais do que importante, né? Tem de haver uma mobilização geral de toda a categoria da saúde para que nós não tenhamos, né, uma outra epidemia, uma pandemia, como nós tivemos com o Covid. Ô, Cardia, a monkeypox parece assim ser menos grave do que a Covid, naturalmente, né? Um outro assunto que a gente está tratando aqui, mas que requer cuidados, requer uma atenção especial, né? Na realidade, monkeypox ele é mais brando, mas também tem casos altamente complicados. Ele pode levar a consequências de morte. O monkeypox é mais contagioso. O monkeypox ele pode levar à cegueira, ele pode levar a problemas gastrointestinais. Uma série de problemas aí. Sim, sim. Olha, o caso é realmente muito sério. Ana Paula, conta pra gente como é que foi esse treinamento, né? Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. Como é que funciona esse treinamento? Como é que foi para alinhar as ações de toda a rede aqui do município? O treinamento ele é todo orientado pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado, né?
foi alinhado junto com a atenção básica e a vigilância epidemiológica, né? Esse treinamento ocorreu ali na Câmara, tem em torno de uns 10 dias, e foram para a equipe de estratégia de saúde da família, os médicos e enfermeiros. A gente, inclusive, acompanhou lá. Isso mostra o quê? Que as unidades hoje elas estão preparadas para os casos que chegarem lá? Sim, estão. Todos os enfermeiros, médicos estão prontos lá Foram para todos atender. orientados quanto ao acolhimento do paciente, né? O tratamento, coleta de exame, a notificação, E que é fazer os devidos obrigatória. encaminhamentos, né? Olha que bacana, Cardinho. Tem que estar atento nesse momento, a toda a rede. Né? Sim, sim, toda a rede, não só aqui se faz o combate na parte familiar, né, na parte de rua, como aqueles colegas que estão no pronto-socorro. É muito Nas importante, urgências também. porque o monkeypox, as suas lesões se assemelham a várias outras doenças. Vou até pedir à nossa produção, se tiver alguma imagem aí, vamos colocar na tela enquanto o Cardia vai comentando, porque assim, se aquelas precisar, erupções, se precisar, eu tenho. você tem muitas imagens. Olha lá, eu Cardia, tenho, vamos se comentar aquela precisar, ali, por exemplo. você vê, por exemplo, uma imagem dessa daí. Pode ser um impetigo, pode ser uma varicela, porque, na realidade, o monkeypox ele se assemelha a várias outras doenças. Então o médico tem que estar preparado para Ele tem de olhar, ele quando vê um caso como esse, se bater um caso desse hoje no pronto-socorro, o colega vai pegar essa pessoa, independente que seja até que não seja, mas é parecido. Se é parecido, olha as lesãozinhas bolhosas. Então, se aparecer com umas lesões dessas, ele tem de suspeitar. É um caso suspeito. Já suspeita, é um caso suspeito. Aí tem de já falar com a minha querida enfermeira aqui. Ô, Ana Paulina, nesse caso é o quê? Coleta o sangue do paciente, já manda para exames, como é que é isso? Comunica a vigilância, faz a notificação, né? Coleta o exame indicado é igual o do Covid, é o PCR, né? Que coleta com cotonete. Ah, não é exame de sangue. Não é exame de sangue. O exame de sangue é apenas um reforço? Eles vão fazer só uma pesquisa sorológica. Ah, entendi. Tá? Mas o diagnóstico é com PCR. E é na hora que sai esse resultado? Como é que funciona? Não. Demora um pouquinho. O exame ele vai ser encaminhado lá para Vitória. Ah, inclusive o LACEN Central. Tá fazendo. Antes ele era encaminhado para o Rio de Janeiro, né? Até aqui o nosso primeiro caso demorou em torno de 16 dias para chegar o resultado. Mas depois a coisa ficou Agora mais rápida. já está mais rápido. Ô, Cardia, você acredita que com relação ao monkeypox a gente vai ter testes que saem com resultado um pouco mais rápido nos próximos meses? Olha, como foi o caso da Covid, né? Os laboratórios estão se virando. Porque, na realidade, o monkeypox não é uma coisa nova. Já existia há muito tempo. Em 1970, já se descreveu o monkeypox na África. Quando se fala... Eu queria só fazer um adendo, que eu acho que é importante, quando se fala assim, monkeypox, varíola do macaco. Coitado do bicho. Toda vez a culpa é dele. Já não é culpa do macaco, só leva esse nome. Dele. Você pode ter no cachorro, pode ter principalmente nos roedores. Então, qualquer animal pode transmitir. Então, é uma zoonose. O monkeypox é uma zoonose. Aí pegaram o macaco para fazer teste e botaram o monkeypox, coitado. Ele entrou pelo cano. Acabou pagando o pato. Mas, né? na realidade, e se você observar bem essas bolinhas, ele não é tão... Pode não ser tão característica. Às vezes, essas bolinhas, ela contém o vírusinho ali. E, às vezes, na vigilância, além de fazer o swab, eles podem colher também esse líquidozinho para exame. Agora, ela se assemelha a várias outras doenças. Um herpes. Esse herpes isso aí, pode gerar uma confusão na hora do diagnóstico. Pode. Muitos diagnósticos chegaram com positivo para herpes nesses pacientes que entraram como suspeito. Então entrou como suspeito da varíola, chegou lá, não era herpes. E pode ser outra coisa também, né? É uma coisa que a gente bom frisar, que nem sempre a monkeypox ela vai dar aquele monte de lesão. Ele pode ser uma lesão única também. Isso. Então tem que ficar atento. Pode ser, às vezes, umas manchinhas, né? Pode parecer como se fossem umas placas. Varia de paciente para paciente. Né? E interessante, como todas as viroses, pode dar dor no corpo, febre, letargia, que confunde com tudo isso que você está vendo de dengue, de Covid. Olha, a gente tem que estar muito atento, o médico tem que estar altamente tem que estar com um olhar refinado, né? Ele tem de estar ligado, ele tem que estar ligado que existe o monkeypox. Ô, Cardia, você está falando ali das bolhas, né, dos ferimentos que surgem. Agora, assim, não dá para confundir também com a catapora, por exemplo, que deixa aquelas feridas? Lógico, tudo que der ferida
Até uma um caso, alergia. eu estava conversando com ela agora, um caso que eu atendi e encaminhei para a secretaria. Ele, assim, com as lesões igual a essa daí, só que pelos pés, né? Todo pedido, você, opa, pegamos um. Ele, depois com a história, ele foi na roça, ele ficou em cima de um formigueiro, as formigas subiram na perna E dele. você achando que era... Não, aí você é suspeito, é tem que suspeito. levar. Então, você não pode deixar passar nada, porque um que você deixe passar... Pode contaminar outras pessoas. Porque ele é altamente contagiante. Monkeypox você pode adquirir, e principalmente pelo contato. Então, o contato, flutter, que é as gotículas, também Então é respiratório. bem parecido também com a questão da Covid, né? A transmissão é Sim, semelhante, sim. né? É um pouco menor, né? Porque naturalmente. a Covid é aéreo, né? E a gotícula, ela não fica suspensa no ar. Isso. Então, Ter aquele contato maior, né? O contato maior de pele a pele. É. A gente sabe que as relações sexuais são as mais... as que mais podem ocorrer ou não? Deixa eu Pode fazer as correções aí. Se a gente... Quando surgiu o HIV, há very long time, quando surgiu o HIV, se falava assim, HIV foi em São Francisco, então eram os homossexuais que eram responsáveis pelo HIV. Começaram a culpar já os homossexuais pelo monkeypox. Na realidade, o problema é que eu estava discutindo com um colega, houve muito turismo sexual, navios que vão para a África aí com homossexuais. Depois da pandemia, que o lockdown começou a deu liberar uma parada, na Inglaterra e na Espanha, se começou a fazer festas, e daí começou os casos de monkeypox. Aí eclodiu isso. Porque o problema não é só o sêmen, não. O problema é o contato. Para ter relação, tem que ter o contato. Então, os homossexuais e os imunos deficientes, eles têm mais probabilidade são mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Justamente por causa do contato, pele a pele e tal. Eu estou dizendo isso, mas assim, a gente sabe que os números... Mas eles não são grandes culpados, não. Qualquer um pode ter o monkeypox. Estão mais propensos a contrair. Coincidiu a festa deles, né? E alguém está contaminado e com essa explosão, né, Ana Paula? Explosão de casos. Ana Paula, mas a gente vê também assim que, pelos levantamentos feitos, o número de pacientes é maior entre 20 e 39 anos de idade, a faixa dos mais jovens aí, né? Mas também há casos em crianças, idosos, etc. A Ana Paula pode esclarecer bem, mas só queria lembrar que o monkeypox é um vírus, ele da família dos vírus da varíola. Porque é varíola macaco, é da varíola. A varíola foi uma doença extinta. Não se ouvia falar. Só que quem tem a minha idade, de 50 anos para cá, todo mundo foi vacinado contra a varíola. Atualmente, não se vacina mais contra a varíola. Como são de mesma família, os que já foram vacinados com a vacina contra a varíola têm uma chance de 80% de não pegar. Então, por causa desse cruzamento de família. Eu estou falando demais, fala aí você. Não, está certo. Não, mas eu estou dizendo aqui, Ana Paula, com relação à faixa etária, né? De 20 a 29 anos. Mas é por causa disso, os mais velhos já estão tomando vacina. Eu tomei a vacina. Eu devo ter tomado também, né? Mas você é um garotinho novinho, 31 anos. Aí. Quem me dera. Esses grupos acima de 40 anos, eles receberam, como o doutor Cardia falou, certamente tem uma proteção cruzada, imunidade cruzada com a vacina de varíola. A gente tá vendo assim, achando que é uma doença nova, mas é um vírus velho, antigo. Esse 70 foi descoberto. Pois é, tá vendo? Gente, olha, vamos trazer o ranking aqui, né? Infelizmente, do número de casos. Vitória lidera aqui no estado o número de casos. Como eu disse, são 67 em todo o Espírito Santo. Vitória, são 20 casos confirmados. Vila Velha, 15. Serra, 11. Guarapari, 6. Cariacica, 6. A maioria dos casos na Grande Vitória. E Linhares, no interior, é que lidera com 3 casos confirmados até agora.
Parece pouco, mas tem que ficar de Eu olho. acho que tem mais, tem não? Não, são confirmados, três. né? São Confirmados. três Tem muitos em investigação. Sim. Né? Como eu falei, assim, os que estavam em investigação, chegou agora, nós conseguimos descartar 9. Apenas uma investigação que aguarda resultados de exame. Aguarda ainda, né? A gente, tomara que continue assim, né, Carlinhos? Sob controle, né? Torcendo para que... Pois é, gente. Então são 67 casos. A gente, claro que tem sido feita uma grande campanha de divulgação, de alerta. Isso é importante também, né, Ana Paula? As pessoas estarem atentas aos cuidados. Atento aos cuidados, né? A prevenção e qualquer sintoma, procurar a unidade de saúde. Por falar em sintomas, Cardinho, vamos trazer aqui, tintim por tintim, os sintomas. O que o paciente que contraiu a varíola, a monkeypox, vai sentir? Bem, ele pode sentir? ter, como as outras viroses, uma dor muscular, pode ter uma febrezinha, né? Como qualquer outro, tem o sintoma de uma virose, que a mamãe em casa olha para o filho e sabe que ele está com virose. O grande problema começa a dar as lesões, que são pápulas, são bolhas, como né? fosse uma alergia. Ou pode dar só umas manchazinhas. Num estado mais avançado já começa a dar umas bolhas. E essas bolhas se estouram, formam feridas. Essas feridas podem atingir a conjuntiva. Essas feridas podem atingir a boca. E interessante, nos homens, a grande quantidade de lesões no pênis. Inclusive, é um dos diagnósticos, quando o sujeito está todo cheio de feridas, o edema no peniano é muito grande. Aí já se confirma, quase que é olho nu ali. A lesão nos órgãos genitais é um sinal muito forte. Muito forte. Principalmente nas pessoas que têm relações homossexuais. Lesões perianais, lesões anais. Então, são esses os principais sinais e sintomas. Então tem que ficar atento. Agora, as lesões, elas não surgem num primeiro momento, né? Elas vão surgindo depois, né? Depois, em torno de 3 dias, né? Após o início da febre. A média é de 5 a 16 dias. Pode chegar um período de incubação, que a gente fala, a 21 dias. É um ciclo que ela percorre. Agora, depois disso, o cidadão está curado? Como é que funciona? Sim, porque o tratamento sintomático. Agora, um troço interessante. Eu até estava falando com minha esposa, está nos assistindo. Oi, Tânia. Interessante, porque ela mexe, ela tem um escritório de contabilidade, e eu estava conversando com ela. Se tiver, ou que tenha, que eu não quero que tenha, mas que tenha uma grande epidemia, vai dar mais trabalho para o patrão do que a Covid. Porque a Covid, você chegou a um ponto de afastar por 7 dias. No final... 7 dias, 5, 7 dias. Monkeypox você afasta por 21. Tem que ser 21, não tem jeito. Que é o período que até 21, como ela bem disse, até 21 dias, de 3 a 21 dias pode aparecer. Então, se o cara teve o contato, você vai ficar 21 dias. 21 dias parado. Vai quebrar a empresa, se muita gente... Mas é esse o grande problema das empresas. É um problema seríssimo isso. Porque se o sujeito tiver lesão, for lá no meu consultório, for ver lá no hospital, ele com lesões suspeitas, quantos dias está assim? Tem 3 dias, eu vou dar mais 18 para ele. Para completar. Então é um ciclo que se completa mais ou menos com 21 dias, né? O paciente, essas cicatrizes pode chegar até 21 dias, né? Mas tem paciente relatado que chegou à cicatrização total com 7 dias. Então, enquanto ele tiver essa lesão, ele vai estar contaminando. E essas bolhas são altamente contagiosas. Então, assim, quando tiver lesão, aí depois da crosta, que a lesão formar a cicatrização total, aí o paciente, após a avaliação do médico, ele pode ser liberado, né? Então, a gente pede esse isolamento, ou até, né, a avaliação do médico, ou até 21 dias. Bom, nós temos muitos casos de crianças também que contraíram, certamente, e os relatos são de que elas tiveram contato, né, Cardinho, com um adulto que estava, mas aí não tem jeito, aquela secreção ali é altamente contagiosa, como você mesmo disse. Inclusive, se pede às pessoas que têm contato com alguém suspeito que use luva, e evite contato num copo que ele pegou, porque pode ficar... Alguma presença do vírus ali, né?
Ô, Ana Paula, agora, qual é o protocolo quando a pessoa chega na unidade de saúde? Ela é atendida, né? Você falou que tem a questão dos encaminhamentos e tal, mas tem uma medicação, alguma coisa que é receitada para o paciente nesse momento? Não, o tratamento é sintomático, né? Vai tratar os sintomas para o paciente não evoluir para uma sepse, né? Ou para aqueles casos mais graves, como o doutor Cardia comentou aqui. Tá, mas aí imagino que seja recomendado o afastamento. Sim, o paciente vai ser isolamento. afastado, né? A critério do médico, né? Com avaliação. E pode chegar até 21 dias. Pede isolamento, né? Pede alguns cuidados que ele tem que ter dentro do domicílio. E precisa monitorar esses contatos. Esses contatos têm que ser monitorados pela equipe por 21 dias por telefone, né? Eles não precisam ser afastados do trabalho, os contatos que são assintomáticos, mas eles precisam ser monitorados, que caso começar a surgir um sintoma como febre, aí ele precisa ser afastado do trabalho e conduzir como caso suspeito. Olha só. Então, tem a suspeita, já orienta o paciente a ficar isolado, né? Justamente porque se for, de fato... Até você ter o resultado, né? Não tem a certeza, melhor não arriscar, né, Cardia? Gente, o caso realmente é de alerta, né? Não é de pânico, naturalmente, mas é de alerta, de atenção, assim como as várias doenças que a gente tem enfrentado aí, os cuidados de prevenção precisam ser tomados a todo momento. A gente sabe que os jovens, principalmente, chega final de semana, vai pra balada e parece que esquece da responsabilidade, né? Eu não estou falando só de relação sexual, não, até de contato. Sim, é lógico. O beijo e por aí vai, né, cara? Agora você imagina, eu estava pensando uma coisa. Você imagina se, como nas outras viroses, fica em casa, não vai, cuidado, não contamina. Se fizesse nesse período agora, fica em casa, cuidado, nós não íamos ter eleição. Ia ser complicado. Nós não íamos ter eleição, né? Ia ser bem complicado de lidar com mais um lockdown, seria meio difícil. Não, nós não íamos ter eleição, né? Acho difícil. Iam dar um jeito. Gente, o nosso bate-papo está muito legal hoje falando sobre a Monkeypox, um alerta do sistema de saúde. Aqui em Linhares, como disse a enfermeira Ana Paula, o sistema está tudo preparado para o atendimento, para o encaminhamento dos pacientes, né? E nós temos na cidade 3 casos confirmados. Imagina que esses pacientes já estão até deixando a quarentena. Já tiveram alta médica, já estão curados, já voltaram à atividade. Que bom. A gente torça que as pessoas realmente se cuidem, né? E tentem evitar contrair esse tipo de vírus. Voltamos daqui a pouco, depois do nosso primeiro intervalo. Até já. Voltamos com o nosso bate-papo das 6, na edição desta sexta-feira, falando sobre os casos da Monkeypox aqui no Espírito Santo, 67 casos confirmados, né, a conhecida varíola dos macacos. O macaco tem culpa nenhuma, viu, gente? É só dá nome, né? Como disse aqui o doutor Cardia. Mais de 150 casos estão sob investigação. Quero deixar um abraço à turma da Central de Ambulâncias, está sempre acompanhando a gente, Cardia, o Bené, o Jackson, o Evanildo de Assis, toda essa turma, um grande abraço a vocês. Essa turma está sempre ligada na programação da Rede Sim TV. Bacana. Gente, olha... Hein? Nossos parceiros. São os parceiros, né? Aliás, a Central de Ambulância está no novo endereço agora, né? Sim. Ali no bairro Três Barras. Sim. Ô, Ana Paula, a vigilância epidemiológica, aliás, um grande abraço à nossa amiga Jaqueline, né? A diretora lá da vigilância, que aliás fez um belíssimo trabalho na pandemia, né? Sim. Tiveram que se virar nos 30 aí para... foi difícil. Bem complicado. E agora tendo que lidar com mais esse problema em menor proporção, mas que ainda requer atenção, né? Sim. Pois é, Cardia, então, a gente falava aqui sobre essa questão dos casos, né, dos sinais que a doença revela. Agora, é preciso também ter um sentimento assim de amor ao próximo, de respeito, e claro, quem obviamente tem esses sinais e sintomas deve se resguardar, né, evitar estar em público em todo momento. A própria pessoa que tem o problema deve evitar, porque senão é muito constrangedor, né? Você chegar, a pessoa está cheia de ferida e vem te cumprimentar e aí você olha, opa, pode ser. Agora, uma coisa que você falou, Cláudio, permita-me. À vontade. E eu gostaria de ser testemunha. Se tem um departamento do setor de saúde e nós temos de tirar o chapéu e que funciona
perfeitamente a nossa vigilância sanitária, viu? Essa turma aí realmente é maravilhosa. Obrigada. Vacinas, corre atrás, aí você se sente como profissional protegido, né? E você se sente amparado e você sabe que eles estão fazendo um trabalho que vai ajudar o seu trabalho. É verdade. Evitar que um mal maior aconteça, Exato. né? Aliás, Ana Paula, ia até dizer que, assim, vocês são ali da linha de frente, né? Recebem o alerta, já tomam as providências, justamente para que o vírus, ou seja lá o que for, não se propague tanto, né? E a população esteja atenta. Agora, a gente tem tido, nos últimos anos, uma baixa adesão às vacinas, de modo geral, e isso é muito, muito sério, né? Muito sério, porque as doenças estão voltando, né? E a população está exposta, né? A Covid veio porque ninguém tinha imunidade. Então, se essa imunidade cai, a doença está circulando. Aí pode vir outro surto, outras epidemias. E aí a população precisa manter o calendário de vacinas em dia ali, né? Sim. Cardia, nesse ponto, as crianças são mais vulneráveis até, né? E a maior prova disso foi o que nós falamos aqui no começo. 80% das pessoas com mais de 45 anos, nessa fase de 40 a 50 anos, têm resistência ao monkeypox. Por quê? Foram vacinados. Se vacinava, era obrigatório vacinar todo mundo. Todo mundo tinha de vacinar. Então, essa é a maior prova de que a vacinação é altamente eficaz. Pois é. Esse negócio, não vou vacinar, que pode morrer, pode dar isso, daquilo. Nada. Vacina pode, no máximo, dar uma febrezinha, uma dorzinha, mas resolve. Tem um estudo até que fala que a vacina tríplice viral, que as crianças recebem, até os adultos hoje são obrigados a tomar, né? Indicado a tomar, que eles também, tá estudo ainda, né? Pode ainda ter uma imunidade cruzada para monkeypox. Tá vendo? Tem esse estudo. Os benefícios, né? Se tem algum efeito colateral, certamente é muito menor do que os benefícios, né, Cardia? E a gente escuta muito, às vezes, as mães, pais, não vou vacinar, porque vacina vai fazer mal. Meu Deus. É uma incultura muito grande, certamente, né? Então, o trabalho, por isso que eu falei, o trabalho que eles fazem não é só o trabalho de correr atrás, de executar, é o trabalho de orientar junto aos postos de saúde, orientar as mães para que vacinem as suas crianças, né? É verdade. Aliás, tem o caso da polio, gente, que nós estamos ainda em baixa com relação à vacinação das crianças. A polio que é uma doença muito grave, né? Que pode levar a sérios problemas, né? Pode causar paralisia flácida aguda, né? Até a paralisia infantil, que hoje a geração não viu, mas há 28 anos atrás, né, as crianças tiveram vários casos. Algo que estava erradicado em Cardia nos últimos anos, pode correr o risco da gente voltar com isso. A gente até entende que nos últimos 2 anos os pais ficavam com medo de levar as crianças no posto de saúde por causa do Covid e tal, que a cabeça fica mas agora não, agora acabou o Covid, acabou. Tem Covid ainda, mas já não temos mais aquela epidemia. Só que nós temos hoje um fator chamado rede social, em que se propaga. Aí tem fake, especialista de nada que divulga coisas e as pessoas acreditam naquilo que está falando. Não toma vacina da polio, não, a vacina da Covid, seja lá o que for, porque pode causar problema no coração, problema no cérebro. Gente, se a medicina, a ciência está dizendo que deve tomar, o que eu tenho que fazer, né? E tem os fake news, né? E tem a população que não viu o vírus, não viu essas crianças, né? Então eles acabam acreditando nas fake news porque eles não viram uma criança com pólio. Aliás, buscar informação sobre saúde não é na rede social, né, Cátia? Acho que não é o melhor lugar, né? Dr. Google é o maior. Dr. Google é o maior concorrente da classe médica. O maior concorrente da saúde é o tal do Dr. Google. Aliás, o Cardia, para quem não sabe, é urologista, né? Aliás, o seu filho também é urologista, né, Dr. Fischler? Imagina, vocês atendem o paciente, deve saber disso. O paciente já chega no consultório, gente, já com o nome da doença, já com o remédio que tem que comprar. Já sabe tudo, né? Não, você faz. Mas olha, eu vi lá no computador, eu vi lá na internet. Não, e a tal das garrafadas ainda continua, não sumiu do mar, né? Não, chá e tal. Gente, com todo respeito, né? Agora a gente precisa dar um voto de confiança na ciência, né, Ana Paula? Sim. Acreditar naquilo que a ciência está dizendo, né? Porque as vacinas, as crianças com pólio, por exemplo, elas não foram vistas por causa da vacina. Exatamente. Porque essa população toda foi vacinada. O que a gente não pode é pagar para ver, né, Cátia? Não vou vacinar não para ver o que acontece. Deus me livre. Porque eu me lembro, gente, na minha época de infância, os pais
saíam de muito longe para levar as crianças para vacinar, porque tinha que vacinar, era obrigatório e pelo risco que se tinha também de uma paralisia infantil, né? Hoje tem facilidade, aqui em Linhares nós temos mais de 36 postos de vacinação, né? Fora as unidades que funcionam, né? Fora do horário das 17 horas, algumas unidades estão disponíveis. Dia D, por aí vai. É uma coisa interessante, inclusive, que Linhares tem. Se você pegar, uma vez eu fiz um estudo, se pegar per capita, em termos de população, a quantidade de postos de saúde que nós temos hoje ultrapassa a normativa da OMS. Sem então, dúvida. Só não se vacina, não se trata quem não quer. Quem realmente não está nem aí. Só quem não quer. Gente, é algo muito sério, a gente precisa estar atento. Agora, voltando a falar da varíola, da monkeypox, né? A varíola dos macacos está aí para você entender, chamada monkeypox. A gente teve, nesta semana, relatos de cientistas britânicos que descobriram que essa varíola, pode provocar graves complicações neurológicas, principalmente em pacientes que são hospitalizados. Isso é um caso para ficar mais atento ainda, né? Sim. Pode, porque é um quadro viral, pode as bolhas se infectarem e elas passam a ser foco de infecção. As encefalites, a própria encefalite viral. Para explicar quem está em casa, o que é uma encefalite cardíaca? Nós temos aqui dentro da cabeça, que tem muita gente que não tem, é uma massa encefálica, é o cérebro, né? Tem umas pessoas que não têm, viu? Não. Então, Ou é muito pequeno. Então, dentro da calota, dentro do osso, né, craniano, né? Nós temos essa massa. E essa massa, ela pode se inflamar. Nós temos um líquido que passa lá no meio da espinha, que circula, vai lá em cima, vem aqui embaixo. E uma infecção nesse líquor pode atingir a toda o cérebro, levando a paralisia, a cegueira, a perca da fala, uma série de complicações inerentes a umas alterações do nosso computador. E o nosso cérebro é o nosso computador. Exatamente. Então, esse computador, se for lesado, acaba. Monkeypox dá lesões oculares, lesões cerebrais, lesões genitais, lesões de esôfago, lesões de amígdala, às vezes lesões graves que o sujeito passa aí alguns dias sem poder se alimentar. Então, são as complicações do monkeypox. A maioria dos casos de monkeypox se tira de letra, mas tem aquela minoriazinha que pode dar as complicações. Ô, Ana Paula, assim, para recomendar aqui em relação à prevenção, que a gente pode trazer aqui para o nosso telespectador. A gente já falou, mas nunca é demais relembrar e reforçar, né? Para evitar de se contrair esse problema. As prevenções, né? Evitar aglomeração, né? Sempre estar lavando a mão pegando alguma superfície suja, sempre estar lavando a mão com água e sabão. Caso não tenha disponível água e sabão, usar o álcool, né? Mais ou menos como era para a Covid, né? Mais ou menos como Covid, ainda, né? Evitar contato com as pessoas, como o doutor Cardinho falou, tá com lesão, não vamos evitar esse contato, né? E diminuir o contato com pessoas estranhas também, né? Porque a gente não sabe quem tem ou não tem a lesão, né? Embora a forma de contágio é bem menor. E a evolução também ela é boa. O paciente vai evoluir para cura sem grandes problemas. A não ser aqueles grupos de risco, como os imunossuprimidos, né? Esses tendem a ter esses sequelas mais agravadas. Entendi. Então, as pessoas com imunidade um pouco mais baixa, parece que tem um risco maior ainda, né, Cardinho? Sim, não tem defesa, né? Ele não tem defesa. E eu gostaria de fazer uma observação. Nós temos lá no Hospital Rio Doce, eu falo do Hospital Rio Doce, onde eu trabalho mais, nós temos a doutora Alessandra. Grande abraço para ela, nossa amiga. É a nossa referência. Eu estou aqui de intruso, viu? Infectologia. Eu estou aqui de intruso. Com a gente ela também participou lá, né? Eu estou intruso. Mas a Alessandra, nossa infectologista, ela é a nossa referência. Então, porque se você está vendo, depois de uma conversa dessa, de repente aparecem feridas pelo corpo, manchas pelo corpo, dá um pulinho lá no hospital, vai ver a doutora... Tira a dúvida, né? Vai lá, a doutora Alessandra é alegre, agradável, né? Simpática. Vai lá na Alessandra, dá uma olhadinha.
é importante. Agora, com relação ao contágio, até assim, fazendo justiça, né? A gente já falou aqui as causas, né? A secreção, etc., a questão da relação sexual. Agora, a pessoa de casa apareceu com as bolhas ali, os sintomas também, a mulher não vai largar o marido achando que foi uma traição, né? Porque pode ser, o contágio pode ocorrer de várias formas. Qualquer forma. Pode ser um abraço, E vice-versa. né? Um abraço. Teve relato que as pessoas estavam em festa, naquela festa que todo mundo fica bem juntinho. Bem juntinho ali. Eu tô falando isso para... Mas é verdade. Deixar bem claro, né? E quando eu falei que se houvesse o lockdown agora, não teria política. Por causa disso, tem a hora que todo mundo agora é político, todo mundo se abraçando, todo mundo com tapinha, né, nas costas. Tá? Então, tem que ficar de olho, porque o monkeypox só está aí esperando a oportunidade. Aliás, realmente, né? A questão do tapinha nas costas, o abraço, o momento é esse. É isso aí. E ele está aí de olho. Tem que ficar atento, né? A boa notícia, Ana Paula, é a questão do LACEN, né? Que agora, né, realmente está encampando os exames que antes tinha que ir para o Rio, se não me engano, né? Tinha que ir para o Rio, demorava... Nosso exame aqui demorou em torno de 16 dias para sair o resultado. É muito tempo, né, Cadinha? Né? Mas os outros já saíram com uma semana, ou agora com a chegada desses exames para o LACEN aqui em Vitória. Após chegar lá, tem até 72 horas para liberar esse exame. Que bacana. Cadinha, vamos fazer também aqui uma justa homenagem e agradecimento ao LACEN, que durante a pandemia foi guerreiro esse laboratório. Trabalhava todos os dias da semana. 24 horas por dia. Milhares de horas. 24 horas por dia, viu? De segunda a segunda. Feriado, final de semana, eles estavam disponíveis. E os números só crescendo, aquela loucura. Pior, graças a Deus, passamos. Graças aqui à vacina, né? Sim. Eu tomei a 4ª dose. Você já tomou a 5ª quase, né? Rapaz, você me chamando de velho. Sim, mas eu tomei todas já direitinho. Para você ver, o trabalho, isso é o trabalho da vigilância. Exato. A vigilância ia lá Trabalhou no hospital, lá no hospital, todo mundo direitinho. E, realmente, o trabalho deles é, assim, excepcional. Viu? Sem dúvida. E cá entre nós, o diagnóstico também. Gente, você vai na unidade... Agora não, que graças a Deus parece que a Covid realmente amansou aí, né? Sim. Mas ao menor sinal, chegava na unidade de saúde, já em poucos segundos já tinha ali o resultado, já te chamava, fazia o teste. Isso ajudou muito, né? Ajudou. Bacana, gente, essa conversa hoje aqui falando um pouquinho, trazendo aqui um panorama da vacinação, né, contra a Covid, contra outras doenças também, e, sobretudo, o nosso assunto principal de hoje, falando sobre a monkeypox. Está aí, a novidade, que a gente precisa ficar atento, tomar os devidos cuidados, os hábitos de higiene que a gente precisa manter com relação a tudo isso, para que a gente possa superar também mais esse obstáculo. Voltamos daqui a pouco, depois de mais um intervalo. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco de hoje, nosso programa Sim Notícias, trazendo aqui um alerta para os casos da monkeypox, Linhares com 3 casos confirmados e o Espírito Santo com 67 casos confirmados, né? A Grande Vitória soma aqui o maior número de casos, mas o interior também tem casos confirmados e é preciso ter a atenção, os cuidados, e ao menor sinal, como disse a enfermeira Ana Paula, o médico Dr. José Cardia, é preciso ir rapidamente à unidade básica de saúde, que está preparadinho, como você mesma disse, né, Ana Paula? Que bacana. Agora, o Cardia, com relação a algum público assim que o risco é maior em relação à varíola dos macacos? Sim, quanto menor a imunidade da pessoa, maior o risco de contágio. É um vírus, existem vários estudos. Existe um estudo que eu encostei numa pessoa que está com monkeypox, está com lesões. Eu posso até não adquirir, depende muito também da minha resistência, tem esses detalhes. É como uma gripe, outros... Como qualquer vírus. Outras viroses. Como qualquer vírus. Agora, as pessoas que têm problema de imunodeficiência, têm doenças que podem levar à queda da sua resistência, esses têm muito mais chance de adquirir a virose. E aí os cuidados têm que ser redobrados. Mas né? quando eu falo em imunodeficiência, eu não falo só no cara que tem HIV, não.
O cara está gripado, tá gripado, cai a sua baixa imunidade, ele tem mais risco. Então, não é aconselhável, nesse momento, o cara que está gripado, tem que se preservar, né? Aí numa boate, por exemplo. Não tem condição. Porque ele pode ter mais chance de ser contaminado. E também, se tiver contraído, de transmitir naturalmente, né? Isso. Ô, Ana Paula, hoje Linhares tem quantos casos de investigação? Você tem aí essas informações? Temos um aguardando o resultado de exame. Um que está aguardando o resultado. Uhum. Os outros já foram descartados. Já foram descartados. É aquilo que a gente falou, né? Porque chega no consultório, ou chega lá na unidade de saúde, pode ser qualquer coisa, né? Aqueles sinais, e aí tem que se investigar, né? Tem que se investigar, não pode deixar passar, não. Cardia, é uma peneira, né? Porque um só pode contaminar dezenas, porque é uma doença de fácil proliferação. Ela é mais contagiante que o próprio Covid. Pega mais fácil. A gente aí é preciso ter esses cuidados, né? Apesar de os riscos dela ser menor. Pois é. Os primeiros países do mundo, né? Nesta quarta-feira, nessa semana, o Brasil ultrapassou aqui uns dados que a gente pesquisou agora há pouco. O Brasil ultrapassou a Espanha e assumiu o posto de segundo país com maior número de casos confirmados da monkeypox. Claro, nós temos uma população gigantesca. Mas é isso aí, né, que eu ia falar. É. Até poucos dias, a Espanha tinha 600 e poucos casos. Olha como que a coisa explodiu. Mas 600 e poucos casos. Na Espanha... É muita coisa. Né? É muita coisa. Não é muita coisa aqui no Brasil. Pois é. Mas o nosso Brasil, está em segundo lugar. Sim. Está com 6.070 casos. A gente já tinha casos nos Estados Unidos, na Inglaterra. O Brasil ainda não tinha surgido caso nenhum ainda. O primeiro foi na Inglaterra. Exatamente. Assim, fora da África. Fora da África, né? Porque ele é endêmico na África Central. Pois é. Os primeiros colocados são os Estados Unidos, e ainda que a curva brasileira de casos esteja agora apontando para cima, devemos ficar nessa posição por algum tempo, segundo os especialistas. Também diz que é impossível ver os dois primeiros desse pódio e não se lembrar da lista de países com maior número de mortes por Covid-19 ao longo dos últimos 2 anos. Aí está citando na matéria os casos de Brasil e Estados Unidos. Obviamente, pelo número da população, que é altíssimo, né? Brasil com mais de 200 milhões, Estados Unidos com 300 e tantos milhões de habitantes. É um país que tem um fluxo enorme, né, de portos. Quando você fala assim, Brasil com milhares de 600 mil casos. Sim. Nós temos uma população gigantesca, 200 e poucos milhões, 280. Você não pode comparar com uma população do Paraguai. Não dá. Quando fala em incidência, ele está abaixo de alguns países. Quando faz a curva de percentual, nós estamos muito abaixo de muita gente. Por números proporcionais, a gente vai estar... nós estamos até muito bem, estamos baixo. Agora, a mesma coisa na China, nós não temos essa proporção. Imagina na China como que deve estar. Nós não temos os valores corretos devido ao sistema deles, né? Mas ainda assim a gente sabe que está sob controle, mas não podemos descuidar, né? Não. Tem que tomar todos esses cuidados. Gente, bacana esse alerta aqui, esse bate-papo, essas duas pessoas que participaram, assim como outras várias. Você tem ideia de quantas pessoas participaram desse treinamento recente? Foi em torno de uns 80. 80 profissionais, né? Médicos, enfermeiros, técnicos. Foram enfermeiros e médicos. E médicos, né? A equipe está ali realmente na ponta, ali, né, Cardia, para esse atendimento. No primeiro momento foi essa equipe. Isso aí é importante depois expandir. A gente, como diz Cardia, nós temos uma rede de atendimento básico muito grande, né? Linhares tem 34 unidades de saúde, né? Na sede interior. 34, 36. Agora eu não Então, recordo exatamente o número. Tem que estar todo mundo alinhado aí, afinadinho, para poder fazer o diagnóstico correto, né? O que é importante que o público saiba porque às vezes não se valoriza o que tem. Mas o interesse da classe médica, da classe de enfermagem, né? A classe da saúde de uma maneira em geral, em participar, em estudar, é muito grande. Eu sempre digo que se eu tiver algum problema de saúde e não tiver em Linhares, por favor, me tragam para Linhares. Você fica com medo, né, Cardia? Me tragam para Linhares. O nosso corpo de saúde é muito bom, viu? Está acima de
muitas e muitas grandes cidades. Bem acima da Pode média, ter né? certeza. Rapidinho, Cardinho, nós estamos no final do programa, mas antes de encerrar, tem uma dúvida aqui, é uma consulta rapidinho aqui pela TV, que você vai passar agora para um paciente, hein? Ou para um cidadão. Olá, boa noite, desculpa entrar atrasado no programa, por favor, doutor Cardia, minha filha de 8 meses tomou a vacina da polio, 10 dias antes de começar a campanha. Antes de começar a campanha, ela tomou a vacina. Será que ela deveria tomar de novo? Minha pediatra disse que não, visto que ela está com a vacina em dia. Acho que não precisa. Não há Não, necessidade. 10 dias não. 10 Só se dias tivesse 30 não. dias. Ah, sim. Se fosse 30 dias antes da campanha, ela precisaria tomar de novo? Poderia ter... O grande problema é que se você tem um espaço muito curto, aí você pode ter uma complicação em função da vacina para a criança. Mas significa que ela já está imunizada, que não precisa tomar esse ano mais. Não, né? não. Só ano que vem. Bom, se bem que a menina tem 8 É meses. só olhar o calendário. É. Se for reforço, provavelmente ela tem outras doses. Ela tem 8 meses, ela vai Vai ter ano que seguir vem. a próxima É agenda. só seguir o cartão de vacina. Isso. Pronto. E o cartãozinho é tão fácil de acompanhar. É até gostoso de ler ali, ver as informações. Gente, obrigado pela presença. Doutor Cardia, obrigado aí, viu? Eu te agradeço a oportunidade de a gente estar aqui novamente no seu programa e dizer a você que eu estou comemorando, a partir de domingo, o Ano Novo Judaico, viu? 5.783. Shana Tová. Você vai estar em festa domingo com o Ano Novo Judaico. Começa domingo à noite até terça-feira de 6 horas da tarde. É, o nosso ocidental aqui só dia 31 de dezembro mesmo. Mas a minha vantagem é que eu faço 2 vezes. Eu comemoro 2 vezes. Está no Ocidente. Obrigado, Cardia. Ana Paula, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar ajudando a vigilância, tá, né, levando essa informação para todos. Tá certo. Nossa população agradece o trabalho de vocês. Muito obrigado. Gente, está terminando o nosso bate-papo de hoje. Tem reprise neste sábado pela manhã e domingo à tarde. É o último programa que é reprisado no finalzinho da tarde, né? A partir das 15 horas, a reprise de todos os programas. Siga ligado aqui na rede Sim TV. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.